Mais uma vez, apresentar? Quem é? Emily José Menal. Que bom, que maravilha. Deus abençoe esses jovenzinhos. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. As crianças, elas são dádivas do Senhor. E para o Senhor elas são preciosas, viu? Vocês para Deus são preciosos. Mais uma vez que a paz do Senhor seja com cada um de nós que estamos aqui. Hoje eu estou com a incumbência de trazer uma palavra a todos nós, não a mim, não só a vocês, mas também a mim. Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E ela é alimento para as nossas almas, para as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus. O capítulo é 11, os versos é de 1 a 8. Aos Hebreus, capítulo 1, os versos é de 1 a 8. Aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 8. Que diz assim: o primeiro tópico diz assim: a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Começando, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, e para salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Fechemos nossos olhos. Pai, neste momento nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez diante do Senhor, para trazer, estudar, compreender a Tua palavra, Pai. Pai, não sou eu, porque eu de mim mesmo não sou ninguém, não sou nada. Eu dependo inteiramente do Senhor e te peço, Senhor, que o Teu Espírito esteja me capacitando a transmitir aquilo que o Senhor quer. Não a minha palavra, não o meu querer, mas sim a Tua palavra, o Teu querer, Pai. Que as vidas aqui possam, Senhor, absorver aquilo que o Senhor quer falar e que possamos juntos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Pai, eu te sou grato nessa noite, Senhor, confiantes em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em Teu nome que eu oro, agradecido, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, esse assunto de fé é um assunto que não é fácil falarmos dele, porque, como o texto diz, fé é você agir por meio daquilo que você não vê, daquilo que não está patente aos seus olhos.
Nós vivemos por fé. Nós servimos ao Senhor por fé. E pela fé nós temos aqui muitos exemplos de irmãos do passado que alcançaram muitas coisas simplesmente através da fé. E não só a fé, mas também a obediência. Quando Noé começou a construir a arca, primeiro ele foi obediente, né? Primeiro ele obedeceu. Um pedido do Senhor, um mandado do Senhor. Depois ele creu no Senhor através da fé. Porque ele poderia dizer: Senhor, mas eu não estou vendo nada que possa me fazer acreditar. Me dá um sinal. Faça algo acontecer aqui para mim poder então acreditar. Não. Ele confiou. Ele creu no Senhor. Por fé. E obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo ao pedido do Senhor, ele começou a construir a arca. E muitos outros exemplos, como o de Caim e Abel, também foi por fé que ele ofereceu mais do sacrifício ao Senhor. E nós, temos oferecido alguma coisa ao Senhor pela fé, sem termos que ver, sem termos que ter alguma coisa que nos faça crer naquilo que o Senhor tem nos prometido? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. No versículo 6 está dizendo isso. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando nós dizemos que servimos ao Senhor, é porque nós temos fé, porque é pela fé que nós servimos ao Senhor. E nós temos que crer no Senhor e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que o servem, daqueles que têm o Senhor como o Senhor da sua vida. De todos nós que um dia falamos assim: Senhor, Tu és o meu Rei, Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. É para esses que Deus existe. Mas nós não podemos, com os nossos olhos humanos, vermos ao Senhor. Podemos sim, mas através dos olhos da fé, através do Espírito. Confiamos no Senhor, confiamos na Sua palavra, nos Seus feitos, e muitas coisas nós podemos pela fé crer. Uma delas é, o que eu não me canso de dizer, é a vida. A vida é um dom do Senhor, a vida é um dom de Deus. Ele nos deu a vida, mas o único que tem poder para permitir que essa vida cesse é o Senhor. Nem o diabo tem e nunca terá nenhum poder sobre a vida, porque quem tem poder da vida é o Senhor. E nós confiamos nisso, nós cremos nisso, e somos gratos ao Senhor por isso, através da fé. Nós ouvimos, sim, ouvimos a palavra do Senhor, nós ouvimos os ensinamentos, aprendemos do Senhor, mas é através da fé que nós temos em Cristo que nós somos justificados, que nós cremos cada dia mais no Senhor. No versículo 8 desse mesmo capítulo que nós lemos, o último versículo que lemos diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Mais um exemplo aqui de obediência. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber
para onde ia. Se nós seguirmos aqui os versículos, nós vamos ver que Deus prometeu a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Mas ele foi, primeiro, obediente ao Senhor e depois por fé. A palavra nos diz que ele saiu sem saber para onde ia. Já aconteceu com vocês? Não precisa você responder. Se pergunte a você mesmo. Já aconteceu com você de Deus te pedir algo, ou Deus te mandar fazer algo, e você, por fé, fazer ou não fazer? Comigo já aconteceu. Eu já fiz algo, o irmão Carlos levantou a mão ali. Eu já fiz algo por fé, por Deus ter me mandado, sem saber o que iria acontecer, mas confiando no Senhor, como também já deixei de fazer. Nós somos falhos, talvez com você nunca aconteceu, mas comigo já aconteceu, de Deus me pedir algo, me mandar fazer algo e eu não fazer, por me faltar fé. Mas sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se nós não tivermos fé, irmãos, nós não conseguimos agradar ao Senhor. A palavra diz aqui, sem fé é impossível agradar-lhe. Tem outra tradução que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe. Como nós vamos crer que Deus existe, se nós não temos fé? Nós não estamos vendo Ele aqui com os nossos olhos naturais, mas podemos ver através da fé e crer que Deus existe, que Ele é o nosso Deus. E que Ele é o galardoador dos que o buscam. Mas, irmãos, muitas vezes nós falhamos com essa fé, ou essa fé ela é diminuída em nossas vidas. Quantas vezes nós entramos em algum desânimo, temos alguma decepção, de uma forma ou outra, materialmente falando ou espiritualmente falando, e qualquer uma delas nos levam a uma decadência da fé, uma diminuição da fé em Cristo, o que não deveria acontecer. A nossa fé ela deve ser fortalecida cada dia mais, mas infelizmente nós, por fraqueza, eu digo por mim, nós de alguma forma diminuímos essa fé. Eu não diria perdemos a fé, não, mas essa fé ela começa a ficar duvidosa. Quando Pedro pediu ao Senhor Jesus que andasse sobre as águas, ele teve fé e Jesus falou, vai. Ele foi, ele teve fé e começou a andar. Mas dado um momento, a fé dele enfraqueceu, caiu e ele começou a se afundar. E Jesus teve que estender a mão para retirar, porque senão ele afogaria. O que aconteceu com Pedro? Ele faltou fé, não é isso? A fé dele não foi o bastante para manter ele com a fé em Cristo e andar sobre as águas como Jesus andou. Irmãos, nós quando temos fé, e essa fé ela é multiplicada em nossas vidas, ela vai de tal forma que é transbordada, e nós vamos de fé em fé, grandes coisas nós podemos fazer, não de nós mesmos, mas pelo Senhor nós podemos grandes coisas. Porque quem nos dá essa fé é o Senhor. É nele que nós buscamos a aperfeiçoação dessa fé. É nele que buscamos o crescimento dessa fé. E é só nele que nós encontramos base para que essa fé cresça em nossas vidas. E nele nós conseguimos fazer prodígios, assim diz a palavra, através da fé. Mas algumas coisas podem nos acontecer no nosso dia a dia, na nossa vida, e essa fé então começa a enfraquecer. Como eu disse, não deveria acontecer, mas acontece. Eu falo por mim. Eu não digo você. Quem sabe a tua fé nunca foi abalada, mas a minha já foi. E muitas vezes, porque eu sou humano, eu sou falho,
mas eu tenho buscado no Senhor cada dia fortalecer mais a minha fé nele. E devemos nós fazer o mesmo, porque é através da fé que nós servimos ao Senhor. Vamos ver em Filipenses, o capítulo é 3 e o versículo é 12 a 14. Apenas 3 versículos. E esses versículos nos falam de coisas que nos impedem do crescimento da nossa fé em Cristo. Irmãos, antes eu quero só falar com os irmãos. Eu trago a Bíblia, mas quase sempre eu uso a Bíblia no celular, porque ela é mais fácil de achar, tem uma letra maior. Eu já estou passando dos 30, então os irmãos aí que passaram dos 30 também sabem que uma letra maior ajuda, né? Mas uma coisa eu digo aos irmãos: nenhum versículo que está aqui na Bíblia do celular eu leio sem antes confirmar na Bíblia, sem conferir. E graças a Deus até hoje eu não achei nenhuma divergência, mas eu sempre confiro aqui na Bíblia. Eu leio aqui no celular porque é mais prático, é mais fácil, pelo menos para mim. Mas todos eles eu, quando estou meditando na palavra, eu verifico primeiro aqui na Bíblia, confiro na Bíblia e depois no aplicativo, e não tenho encontrado nenhuma divergência, graças a Deus. Amém? Vamos ler então Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Filipenses 3, 12 a 14. Que diz assim: não que a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Cristo Jesus. Isso aqui é o apóstolo, se não me engano, Paulo, né? Dizendo: não que eu tenha alcançado, não que eu já tenha alcançado, mas e que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Paulo, ele era um preso do Senhor, e nós devemos também ser um preso do Senhor. Esse preso aqui, irmãos, ele tem um significado. Não é você ser condenado pelo Senhor, preso como uma prisão natural, por algo que você fez e você vai pagar na prisão. Esse preso aqui a Cristo é por amor, é por amar o Senhor, é por querer estar próximo do Senhor, é por querer fazer a vontade do Senhor. Então ele dizia sempre: eu, o preso de Cristo. E nós devemos ter o prazer de falarmos também: eu, o preso de Cristo. E ele diz: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós devemos sempre buscar, prosseguir e sempre procurar alcançar o alvo que é Cristo. Buscarmos o prêmio. E qual que é o prêmio? É a nossa salvação. É no último dia
Deus olhar para nós e falar assim: vinde, benditos do meu Pai. Esse é o prêmio. Nós temos uma carreira, e essa carreira nos está proposta em que nós devemos continuar por fé, caminhando, buscando o prêmio da nossa vocação. Seguindo ainda em Hebreus agora, capítulo 12, o versículo é 1, 2 e 3. Aos Hebreus. O capítulo é 12, versículos de 1 a 3. Que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, essa palavra ela é uma palavra de ânimo para as nossas vidas. Essas coisas que às vezes nós agarramos com ela, coisas que deveriam ficar para trás, ele disse, eu deixo as coisas, Paulo disse, eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo, buscando o alvo. Eu costumo dizer que nós não devemos olhar para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Mas por quê? Porque o nosso alvo está à nossa frente. Quem é o nosso alvo? Jesus Cristo. O prêmio está com quem? O prêmio da salvação está com Jesus Cristo, que está à nossa frente. Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Ele é a nossa vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, acha o Pai. Ninguém consegue chegar ao Pai se não for através de mim. Então, Jesus Cristo é o caminho. Por que nós vamos ficar buscando coisas que já passou? Eu não digo da experiência, eu estou falando aqui de coisas que não nos fazem bem. Eu estou falando do que para trás ficam, de coisas que não nos fazem bem, que nos impedem de prosseguir. Agora, se é uma experiência que você aprendeu, que é uma experiência que você adquiriu, que você ganhou com isso, amém, que isso faça parte da sua vida e que isso sirva de experiência para você e que sirva de bagagem para você continuar a carreira que te está proposta. O versículo 1 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que maravilha, irmãos. Um embaraço que nós devemos procurar deixar todos os dias, e que ele está sempre batendo ali à porta, é o pecado. São coisas que nos acontecem no dia a dia, e que às vezes nos impedem de prosseguirmos no caminho que nos conduz à proximidade de Cristo, que nos conduz ao Senhor, que nos impede de prosseguir a carreira que nos está proposta. E esse pecado, ele está tão próximo de nós, o versículo diz, e o pecado que tão de perto nos rodeia, devemos deixar e devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta.
O versículo 2 diz: olhando para Jesus. Olha, para quem que nós devemos olhar? É para a esquerda? É para a direita? Ou é olharmos para trás? Não. Deixemos as coisas que para trás ficam e prossigamos olhando para Cristo. A palavra está falando, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora diz assim: considerai, pois, aquele que suportou, que é Jesus Cristo, tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalendo em vossos ânimos. Irmãos, nós devemos sempre considerar o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, sofreu, padeceu pelos nossos pecados, e Ele fez por amor, e nós devemos sempre considerar o Senhor como? Por fé, crendo naquilo que Ele fez, crendo na mensagem da cruz, confiando no Senhor. Ele morreu por cada um de nós. Esse considerar aqui, ele tem um peso, irmãos. Ele tem um peso porque Jesus não é um qualquer. Jesus não é alguém que você vai falar, Jesus. Não, Jesus é Jesus, Ele é o nosso Salvador. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor das nossas vidas. Foi Ele quem nos comprou, foi Ele quem nos libertou. Nós estávamos perdidos. Eu não me canso de dizer isso porque é uma verdade. E isso nós devemos sempre lembrar. Quando nós participamos da ceia, a ceia diz assim: lembrai de mim, fazei, tomai e comei em memória de mim. O que nós devemos, durante a participação da ceia, lembrar que Jesus Cristo morreu pelas nossas vidas. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive para sempre, vive em nossas vidas, em nosso coração, em nosso ser. Então, por que nós devemos considerar? Esse considerar tem peso porque nós devemos considerar, nós devemos amar, nós devemos cada dia buscar mais ao Senhor e dizer assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor deu a sua vida pela minha vida, para me salvar. O Senhor foi quem me deu a salvação, porque perdido eu estava. Isso é consideração, isso é reconhecimento da soberania do Senhor nas nossas vidas. E nós não devemos permitir que esses embaraços nos prejudiquem, para que nós não enfraqueçamos e assim desfaleçamos a nossa fé e desanimemos diante do Senhor. Hoje eu convido a mim e a você a permanecermos firmes no Senhor pela fé. Irmãos, muitas coisas nos acontecem que tentam nos tirar, nos abalar a nossa fé em Cristo. Mas a nossa fé ela não deve ser abalada jamais, porque é através da fé que nós prossigamos. É através da fé que nós vamos continuar caminhando, correndo, buscando ao Senhor. A vida cristã, ela é uma caminhada. A vida cristã, ela não é só eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida e acabou, você volta a fazer tudo aquilo que você fazia. Voltamos a fazer a nossa vontade, voltamos a viver a nossa vidinha que vivíamos antes. Não, Deus nos manteve e nos mantém vivos até hoje, aqueles que não conhecem ao Senhor, na esperança de que um dia Ele também diga: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Mas é através da fé que nós devemos manter esta caminhada com o Senhor. E esse reconhecimento
ao Senhor, ele jamais deve ser banido das nossas vidas, jamais. Devemos sempre reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas. Seguindo aqui, Filipenses capítulo 1, versículo 6 apenas. Filipenses, o capítulo é 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que diz assim, isso aqui é uma sequência do que nós lemos aqui em Hebreus 12, de 1 a 3, que diz assim, Filipenses, capítulo 1, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo, de Jesus Cristo. Irmãos, essa certeza nós devemos ter, essa certeza de que aquele que em vós, que em nós começou a boa obra, Ele mesmo aperfeiçoará esta boa obra até o dia de Jesus Cristo. Olha que lindo. Ele mesmo aperfeiçoará. Quer dizer, Ele vai cada dia mais mudando, multiplicando, aumentando, nos dando clareza a respeito da fé. E Ele diz, tendo por certo, tendo certeza isto mesmo, que aquele que é Jesus Cristo, que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem começou a boa obra em nossas vidas? Jesus. Ele começou uma boa obra na minha vida e na sua vida. Mas essa boa obra, ela não deve parar. É uma boa obra, sim, mas ela deve ser aperfeiçoada cada dia, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, para que nós prossigamos a carreira que nos é proposta, para que nós alcancemos a vitória, para que nós nos aproximemos cada dia através da fé a Jesus Cristo. Vamos ler aqui só para a gente entender um pouquinho mais a respeito. Romanos capítulo 5, o versículo é de 1 a 5. Aos Romanos, capítulo 5, os versos de 1 a 5. Aos Romanos, capítulo 5, os versos de 1 a 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É através da fé, irmãos, que nós temos paz com Deus. Como nós vamos ter paz com o Senhor se nós não cremos no Senhor? Se nós não temos fé no Senhor, né?
E essa fé nos justifica, e nós temos assim paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, essa graça da paz, na qual estamos firmes. Pela fé nós estamos firmados no Senhor, e devemos cada dia estar mais arraigados, firmados no Senhor, através da fé, e assim temos paz em Cristo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não nos gloriamos em nós mesmos, mas nos gloriemos na esperança da glória de Deus. É nós termos capacidade de falar em Deus, nós podemos todas as coisas. É através da fé que eu tenho paz. Tenho paz comigo, tenho paz com meus irmãos, tenho paz com Cristo. A paz é algo muito precioso, irmãos. Uma pessoa sem paz, ele é um derrotado, ele é um necessitado de Cristo. Porque a paz, ela nos traz alegria, ela nos traz firmeza, ela nos traz bem-estar diante do Senhor. E quando nós temos paz, nós temos ao Senhor. Agora o versículo 3 diz algo que às vezes nós não aceitamos. Que diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, olha só, sabendo que a tribulação produz a paciência. Irmãos, quantos de nós, não precisa você responder, mas pensa aí você, responda a si mesmo, quantos de nós já pedimos ao Senhor paciência por algo que nos acontece? Senhor, dá-me paciência. Quantos de nós já fizemos isso? Não precisa você responder, né? Mas, irmãos, quando nós pedimos paciência, nós estamos pedindo tribulações. Olha, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. As tribulações nas nossas vidas, ela não deve ser algo visto por nós como algo ruim. Não. Um versículo que, assim, eu já falei ele várias vezes, já falei aqui na frente, já falei ministrando ali o louvor, mas eu não me canso de falar esse versículo. Que é através de Cristo que nós somos libertos. Ele disse assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a vida do Senhor. Então a tribulação, ela não deve ser para nós, visto por nós, como algo ruim, porque ela produz a paciência. E a paciência, ela produz a experiência. E a experiência, a esperança. Todas essas coisas são do Senhor. Todas essas coisas é para o nosso bem, em Cristo Jesus. Então, quando nós pedimos paciência ao Senhor, nós estamos pedindo que passemos por uma tribulação, mas com paciência, porque a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência é a esperança. Agora, olha só a esperança, o que a esperança faz? Ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por Cristo, porque Cristo, estando ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Estando nós ainda fracos, isso é o versículo 6, estou aumentando com o versículo.
porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso é, quando nós éramos pecadores. Ele morreu pelas nossas vidas, para nos salvar. Então nós devemos nos gloriar sim na esperança da glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler ainda Abacuque, capítulo 3, versos de 17 a 19. Abacuque está ali no Velho Testamento, os últimos livros. Abacuque, capítulo 3, versículos de 17 a 19. Os últimos livros, um dos últimos livros, ele é pequenininho, do Velho Testamento. Todos encontraram? Abacuque 3, 17 a 19. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de corda. Irmãos, eu disse que às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nos enfraquece, que nos desanima, e automaticamente a nossa fé ela é abalada, e ela sofre uma decreção. Às vezes desanimamos, mas devemos estar confiantes nesses versículos que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Ainda que as coisas não aconteçam como nós esperávamos, ainda que nós nos decepcionemos com algumas coisas, mas todavia eu me alegrarei, nós nos alegraremos no Senhor, porque o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas, e coisas que aos nossos olhos possam ser ruins, é possível que nos aconteça, mas nem sempre é algo ruim. Se nós tentarmos interpretar, pode ser um agir do Senhor em nossas vidas. Mas mesmo que não haja ovelha nos currais, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperávamos, todavia, eu me alegrarei no meu Senhor, o Senhor da minha vida. Isso é o que nós devemos sempre estar firmado no Senhor. Eu digo isso porque muitas vezes nós somos abalados, sofremos alguma decepção, mas devemos sempre lembrar de que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele, através dEle. E é pela fé que nós servimos a esse Deus. Devemos sempre pela fé confiarmos no Senhor, ainda que as coisas nos pareçam más, ainda que as coisas não vão bem. Todavia, eu me alegrarei no meu Deus, no Deus da minha salvação.
Filipenses, capítulo 4, versículo de 4 a 9. Já estamos encerrando. Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 9. Que é uma sequência desse versículo que acabamos de ler. Ainda que as coisas não aconteçam como nós queremos, e às vezes até surge uma dúvida em nossas vidas, Senhor, mas por quê, né? Eu tenho aprendido que nós não devemos, quando as coisas não nos vai bem, eu tenho aprendido que nós não devemos perguntar ao Senhor por quê e sim para quê. Por que essa diferença, irmãos, de por quê e para quê? Às vezes Deus quer nos, através de uma experiência, nos mostrar algo, nos levar até algo. E nós devemos então perguntar para quê? Porque se Deus está permitindo você passar por uma tribulação, por uma experiência, é por algum motivo. E se você perguntar para o Senhor para quê, Ele vai te dizer para que Ele te permitiu aquilo. E se você perguntar por que, você está querendo dizer, eu não merecia isso, por que comigo? Por que eu estou passando por isso? Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Então não pergunte ao Senhor por quê, pergunte para quê. Para que Deus permitiu aquilo na sua vida. Vamos ler então, Filipenses capítulo 4, dos versos de 4 a 9. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Para que nós não desanimemos, para que nós não enfraqueçamos, e sim estejamos sempre regozijantes diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da fé. Nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Inquietos que eu diz, preocupados, atormentados, angustiados. A palavra do Senhor diz com coisa alguma, porque nós temos o Senhor, que é o nosso advogado, é o nosso médico, nele nós podemos todas as coisas. Então vamos, através de oração, buscar ao Senhor solução para aquilo que possa estar nos preocupando, possa estar nos atormentando, possa estar nos deixando inquietos. E seja tudo que passamos, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Olha, irmãos, nós podemos nos voltarmos ao Pai quantas vezes quisermos, quantas vezes for preciso diariamente, voltarmos ao Pai em oração, em súplica. Se estamos passando por lutas, busquemos ao Senhor. Se estamos preocupados com alguma coisa, busquemos o refrigério no Senhor, porque Ele é o que nos dá esse refrigério, nos dá a paz. O versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento. Olha só, a paz do Senhor está sobre todo entendimento. Quando você fala, eu sou, ou eu faço, ou eu aconteço, lembre-se que a paz do Senhor excede toda a sabedoria, excede todas as coisas, todo o entendimento.
E esta paz guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O versículo 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, olha só, o ensinamento, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, está falando só de coisas boas, né? Tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Por que essa palavra se há, essa dúvida? Se há, porque tem coisas que nos parecem boas, mas são ruins, ciladas do inimigo. E as ciladas do inimigo às vezes são muito difíceis da gente escapar. Só por misericórdia, só com fé em Deus mesmo, só nos agarrando em Cristo Jesus é que nós podemos nos escapar da cilada do inimigo. Então, por isso que tudo que é justo, tudo que é de boa fama, porque ainda que seja coisa boa, você deve analisar, há algum louvor nisso? Há alguma virtude? Porque se há, vamos pensar nisso. Quando alguém te falar algo do seu irmão, se nisso tiver alguma virtude, se tiver louvor ao Senhor, se for para edificar, pensa nisso e prossiga, passa para frente. Mas se não há, irmãos, nós devemos nos calar. Nós devemos ser sábios diante do Senhor em tudo. E se há alguma virtude em todas essas coisas, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, se algo de bom te aconteceu e você com isso possa louvar ao Senhor, se é de boa fama, se tem alguma virtude, se vai ajudar alguém, nisso pensai, nisso multiplicai e prosseguir em frente, porque é algo bom. Vamos aqui ler apenas mais 2 versículos, 2 textos, Gálatas 2:20, já estou encerrando. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha só que maravilha, a vida que agora vivo na carne, é essa vida que nós vivemos. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso o nosso alvo deve ser sempre o Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos crucificados juntamente com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, o apóstolo Paulo dizia, a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas eu vivo pela fé, e a fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, Jesus Cristo. Eu vivo em Cristo, nós devemos viver em Cristo. A vida que hoje nós vivemos, não devemos mais viver por nós, mas devemos viver então por Jesus Cristo, o qual nos amou e se entregou por cada um de nós. João, o capítulo é 4, versículos 23 e 24, para encerrarmos os 2 últimos versículos, ali está em João.
O capítulo é 4, versículos 23 e 24. João 4, 23 e 24. Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura quem? Os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram ao Senhor por fé. Aqueles que através do Espírito Santo adoram ao Pai. A hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Irmãos, nós devemos adorar ao Senhor e não brincarmos de adorar ao Senhor. Não existe um outro ídolo senão o Senhor. Ele é o nosso ídolo, é Ele que nós devemos adorar. Não é a imagem nenhuma, não é a bens materiais nenhum, nada pode superar o Senhor, o nosso único Deus, aquele que merece toda a honra, aquele que merece toda a glória, aquele que merece verdadeira adoração. E o Pai procura aqueles que o adoram, mas não que o adoram da boca para fora, mas sim, que adoram em espírito e em verdade. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Senhor. Essa deve ser o nosso pensamento, esse deve ser o nosso pensamento. Esse deve ser o nosso viver diário diante do Senhor. Nós devemos sim estar diante do Senhor, buscando adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E por quê? Porque Ele é o único que merece. Foi Ele que nos salvou e nós vivemos para o Senhor. Então devemos viver em adoração, em gratidão, em amor ao Senhor, porque Ele é o Deus das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe ricamente as nossas vidas e que nós pensemos nisso. Adorar ao Pai. Pode vir, irmão Carlos. Adorar ao Pai em espírito e em verdade. Marius, abre o 7. Dá o microfone para ele. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de nós e que nós pensemos nisso. Amém?